Tanque de Betesda. Diga, tanque de Betesda. 38 anos aquele homem vivia paralítico. E Jesus foi encontrá-lo ali. Porque os doentes iam para aquele tanque para mergulhar nas águas. E se dizia que o primeiro que mergulhasse nas águas, uma vez a água agitada pelo anjo, ficaria o quê? Curado. E muitos doentes, muitos atormentados, iam no tanque. E Jesus encontrou aquele homem no tanque. Naturalmente, por ele ser paralítico, veja, ele era paralítico há 38 anos. E quando Jesus chegou até ele, Jesus disse: queres ser curado? Perguntou se ele queria ser curado. E ele disse: Senhor, todas as vezes que o anjo vem, move as águas, eles criam que quando a água era agitada, era um anjo que movia. E ele disse: toda vez que a água é agitada, e eu quero ir, vai alguém antes de mim. E mergulha nas águas. E eu sou paralítico. Então, eles iam ali para a purificação. Jesus não condenou o fato dele estar ali. Jesus não condenou. Jesus também, como já dissemos, mandou que um homem que era cego fosse ao tanque de Siloé lavar os olhos. Jesus poderia ter curado ele totalmente ali. Mas Jesus disse: vai lá no tanque de Siloé. Era distante e era um caminho muito difícil. E ele foi, lavou os olhos e voltou enxergando. Amém? Olha o que está escrito aqui em Ezequiel, não sei se você achou, capítulo 36, lá no versículo 25. Ele diz assim, versículo 25: então aspergirei, isso era Deus falando através do profeta Ezequiel. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Versículo 25, repetindo: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. É claro que ele não estava falando da sujeira do corpo, a imundície física. A água da purificação não era um banho de asseio, um banho para limpeza, sujeira do corpo, sujeira normal do corpo. Era para purificar, era purificação. É um símbolo do Espírito Santo, que era ele, é o Espírito Santo quem liberta. Nós usamos o nome de Jesus, em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, diabo, sai. Por causa do nome de Jesus, sai. Mas quem faz essa obra de purificação é o Espírito Santo. Depois ele diz no versículo 29, livrar-vos-ei, ou livrarei vocês, de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei, versículo 30, o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais a vergonha da fome.
Talvez na sua Bíblia tenha opróbrio. Opróbrio é uma palavra difícil, a gente não usa essa palavra, mas ela significa, opróbrio significa vergonha. A vergonha da fome entre as nações. Então, repetindo o versículo 29 e 30, livrarei vocês, ou livrar-vos-ei, na linguagem antiga, livrarei vocês de todas as vossas imundícies, farei vir o trigo. O trigo era o pão, o trigo era a prosperidade, o trigo era a fartura. Veja que a miséria, a fome, os sofrimentos vêm dos espíritos imundos, vêm das impurezas espirituais. Das impurezas espirituais. Deus sabia que quando o povo estava impuro, havia obras malignas sobre eles, a ação de demônios, de espíritos imundos, de ídolos. Ele até fala aqui dos ídolos, para largar os ídolos, e vos purificarei das vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O problema, a doença, a separação, o transtorno, todo tipo de sofrimento tem uma origem no espiritual. A morte está no espírito, a vida também no espírito. Enquanto não é purificado desses espíritos, dessas obras maléficas, malignas, a vida da pessoa não acontece. Problema no casamento, briga com o marido, briga com o filho, coisa e tal, e a pessoa pensa que o problema é o marido, é apenas o marido, é o filho, é a empresa que ele trabalha, mas não é, são demônios. Havendo purificação espiritual, vai haver purificação física. Sua vida espiritual está limpa, sua vida humana também estará limpa. Amém? Dessas obras, doenças, miséria. Então, vou ler de novo esse versículo 29 e 30. Livrarei vocês das vossas imundícias, farei vir o trigo. Deus disse, eu vou fazer vir o trigo. Olha para mim, por que Deus não trazia o trigo antes? Porque se não há purificação, em vão é trazer o trigo. Pense nisso. Se não há purificação, não está puro, tem ação ali de demônios, de espíritos imundos. Trazer o trigo será em vão. Em vão. Porque assim como veio o trigo vai. Quem compreende? Trazer o trigo sem libertação, sem a purificação, é em vão. A pessoa que tem problemas espirituais, tem demônios na vida dela, e ela vive uma vida de pobreza, de miséria, de fome, de escassez, uma vida miserável. E ela imagina que se ela tiver dinheiro, se eu conseguir dinheiro, eu resolvo o meu problema. Eu saio dessa miséria. Ela, na cabeça dela, se ela tiver muito dinheiro, ela resolve o seu problema. Isso não é verdade. Se tem impurezas espirituais em você, no seu corpo, se você ganhar R$1 milhão, você vai passar a ter
1 milhão de problema. Creia nisso. A pessoa que não é purificada espiritualmente, existe no seu corpo espíritos imundos, impurezas espirituais. Ela pensa, se eu ganhar dinheiro, eu resolvo os meus problemas. Se a pessoa que tem problemas espirituais, ela é afetada por demônios. Se você ganhar 100 mil reais, vier na sua mão 100 mil reais, você vai ter 100 mil problemas. Quem compreende? Muita gente pensa que se vier na minha mão 100 mil reais, eu vou ter 100 mil soluções. Quanto mais dinheiro você tiver, mais problema você terá. Outro dia saiu uma reportagem, um senhor, vocês devem ter ouvido aí na televisão, ele, em uma cidade pequena dessa, ele ganhou, não sei se foi na loteria ou foi na Mega Sena, ganhou aquela bolada de dinheiro. Tinha nada na vida ele. E ele continuou morando onde ele morava. E ajudou algumas pessoas. Sequestraram o homem, torturaram ele e o mataram. Bilionário. São Paulo. Não foi isso que fizeram? Pegaram o homem, torturaram o homem e mataram o homem e pegaram o seu dinheiro. Ouça o que estamos dizendo pelo Espírito. Se não há purificação em você, e você ganhar 1 milhão de reais, você vai ter 1 milhão de problemas. Quem compreende? Mas a maioria pensa, se vier 100 mil na minha mão, resolve o meu problema. Se você não estiver liberto, se houver imundícies no seu corpo, na sua vida, você terá 100 mil problemas a mais. Como ele, como esse homem. Talvez se não tivesse ganhado tanto dinheiro, isso correu o país inteiro, inclusive o lugar que ele morava. Talvez se ele não tivesse recebido essa bolada, ele estaria vivo até hoje. Quem compreende? A vida está no espiritual. Diga, a vida está aonde? Por isso, Deus diz aí, vos purificarei e farei vir o trigo. O trigo. Deus só faz vir o trigo depois que está limpo. Porque se você não está limpo, se você não está purificado, e vier o trigo, do jeito que o trigo vier, o trigo vai. Tem gente aqui assim. E você conhece alguém que quanto mais vem na mão dele, mais ele perde. Não é verdade? Quem conhece alguém assim? Não é que não entra dinheiro, não é que não chega dinheiro. Chega dinheiro. Não é que não chega, chega. Mas do jeito que vem, vai. Puxa, bispo, ganhei um dinheiro, fechei um negócio, veio isso, poxa vida, eu disse, agora eu vou resolver minha vida. E resolveu nada. Ficou mais endividado. Por causa daquele dinheiro, por causa daquele imóvel, se separou. O filho cortou a relação. Houve problema na sua família. As pessoas pensam que a solução da sua vida está nas coisas materiais. Muita gente pensa assim, muitas mulheres que estão sozinhas hoje, elas dizem, eu não sou feliz porque eu não tenho um marido.
Isso é uma equivocação muito grande. Porque tem mulheres que vão dizer o contrário. Eu sou infeliz porque sou casada. Quem compreende? Hã? Eu sou infeliz exatamente porque eu tenho um marido. Tem mulher que diz, eu não sou feliz porque eu não fui mãe, eu não consegui ter filhos. E essa é a tristeza dela, porque não conseguiu ser mãe. E ela diz, eu sou infeliz porque eu não fui mãe. E tem mães dizendo, a minha tristeza é o meu filho. Quem compreende? A minha dor são os meus filhos, a causa das minhas lágrimas. Amém, gente? Se você não tiver liberto, se não houver purificação, nada vai trazer felicidade para você, até que você seja liberto. Até que você seja o quê? Liberto. Por isso que Deus não trouxe, Ele não traz o trigo antes, porque Deus sabe que se Ele trouxer trigo para a sua vida, havendo impurezas no seu corpo, na sua vida, do jeito que o trigo vier, o trigo vai. O trigo que eu quero dizer é prosperidade, sucesso. Hoje, uma pessoa me disse, bispo, eu ganhei tanto dinheiro, eu montei um tipo de negócio, comecei a vender, mas eu vendia tanto que não sabia mais o que fazer. Só acredita que meu negócio começou a decair, de uma hora para outra, comecei a ter sonhos, sonhou um sonho muito feio, não é? E vi umas comidas que foram oferecidas num lugar muito feio, e bichos. Bispo, só acredita que daí em diante, eu lembro que desse sonho para cá, eu jamais consegui vender nada. Minha empresa foi caindo. Se não houver purificação, em vão será você amontoar bens. A pessoa que teve algo e não tem hoje, vive emocionalmente numa posição muito pior, emocionalmente, do que uma pessoa que nunca teve nada na vida. A pessoa que comeu já nos melhores restaurantes, vestiu as melhores roupas, pôde fazer viagens, morou em casas confortáveis, carros de luxo, e hoje andam a pé, veste o que dá para vestir, comem mal, andam a pé, ou tem um carro hoje bem inferior, são emocionalmente infelizes, mais do que uma pessoa que nunca conseguiu nada, que está na mesma situação do que ela. A diferença dela para aquela pessoa é que aquela pessoa nunca teve nada, sempre comeu mal, sempre andou a pé, sempre viveu nos piores lugares, nunca teve condição de ir em lugar nenhum. Se você conversar com as duas pessoas, você vai ver que aquela que um dia teve é mais infeliz do que aquela que nunca teve nada. Quem compreende? Quem Deus está falando com você, faz assim. Se eu tiver dinheiro, eu vou estar bem. Você vai estar bem se você for purificada. Se o Espírito de Deus purificar você.
De outra forma, você não vai estar bem. É em vão. Deus, ele disse, inútil será acordar cedo e trabalhar, porque comerás com duras penas o pão que granjeaste. Inútil é acordar cedo e trabalhar muito. Resolva a sua questão espiritual. Se você estiver purificado espiritualmente, o que você fizer vai dar certo. Porque terá a bênção de Deus sobre você. Se o seu espiritual está bem, toda a sua vida estará bem. Não estou dizendo com isso que não haverá lutas, que não haverá adversidades, que não haverá problemas, que não haverá. Não haverá. Sempre haverão problemas. Mas você vai vencer. Quando Jesus falou com aquele homem paralítico, Jesus o libertou, o purificou. O encontro com Jesus o purificou. Veja, ele não mergulhou nas águas, porque era paralítico. Queres ser curado? E o homem disse, sim, Senhor, mas olha, eu tenho 38 anos que eu estou aqui, toda vez que eu quero me jogar na água para me purificar, vem alguém antes de mim e mergulha, e eu fico aqui. E Jesus disse, levanta-te, toma teu leito, vai para a tua casa. Ele se levantou, pegou a cama dele, o leito dele, e foi para casa feliz. Amém, gente? Diga purificação. De novo. De novo. O que aconteceu na vida dele? Purificação. Uma limpeza. Com a água da vida, que é Jesus. Lembra-se que ele disse, eu sou a água da vida, aquele que de mim bebe não terá sede nunca mais. Se libertou. Agora, a partir dali, tudo que aquele homem fizesse e empreendesse, daria certo. Tudo. Tudo que foi purificado pelo Espírito de Deus, por Jesus. Tudo que você fizer será certo. Se você encontrar uma pessoa, vai dar certo. Quem compreende? Se você está andando com quem? Você sempre encontrou pessoas que te trouxeram problemas. Uma vez que você é purificada pelo Espírito de Deus, e você anda debaixo dessa proteção de Deus, essa obediência a Deus, essa vida com Deus, vai vir a pessoa certa para você. Amém? Quem compreende? Em tudo que você entrar, você será bem sucedido. Você está limpo. Por isso que ele não deixou vir, não podia trazer o trigo antes. Tem pessoas que querem o trigo antes, aí nem se libertaram, já estão querendo um monte de coisa. Foque no espiritual. Foque no espiritual. Não coloque o carro na frente dos bois. Primeiro o espiritual, depois o material. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Primeiro você é livre de todas as suas imundícias espirituais. Farei vir o trigo. Aí sim, depois que está purificado, Deus faz vir o trigo. E o multiplicarei. Não somente virá o trigo,
mas Deus vai multiplicar o trigo. Representa bênçãos, prosperidade, mas também todo tipo de bênção. E não trarei fome sobre vós. Quer dizer, não vai haver fome sobre as pessoas, mas estão purificadas. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, quer dizer, o que nasce do campo verdinho, para que jamais recebais a vergonha da fome entre as nações, entre as outras pessoas. As outras pessoas vão estar passando aperto, vão estar passando fome, vão estar passando sofrimentos, e você vai estar bem. Graças a Deus. Purificação. Repita, purificação. De novo, foque no espiritual. Foque no espiritual. Foque aonde? Foque no espiritual. Se você estiver bem espiritualmente, purificado, o que você fizer vai dar certo. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração.